Porque se não for assim, eu começo a necessitar de gente mágica, de gente muito especial. Muita gente, muitos empresários falam assim, eu estou precisando de um funcionário, nem ele consegue explicar, né? Nem ele consegue. Mas que tipo de funcionário? É aquele cara bom, sabe? Bom em quê? É bom, né? Você não precisa falar nada para ele, ele sai fazendo tudo que precisa. Não existe isso. Em nenhum lugar do mundo existe isso. Quem sabe isso é o cérebro, concorda ou não? Você não é cérebro, não é? Sua empresa é um corpo sem cérebro. Deus me livre, não é? Então vai acontecer o seguinte, nós vamos criando pernas na empresa. Cada empresinha é uma perna da empresa. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui, só que eu vou fazer rápido, não é? Tarefas operacionais, aqui você tem rituais, né? Aqui vai criar uma outra perna na empresa, um outro pedaço da empresa aqui, né? Uma outra empresinha interna, e você vai ter uma outra perna. A empresa tem várias pernas. Só que quando a empresa tem erros internos, ela pode ter pernas mais curtas. E quando ela começa a ter uma perna mais curta que a outra, ela começa a mancar. Ela não tem velocidade no mercado, ela começa a mancar. É uma empresa doente, é uma empresa aleijada. Aí, o dono da empresa, quer ele concorde ou não, ele vira empresário bombeiro. Vocês conhecem alguém que só apaga incêndio, sim ou não? Né? Ele acorda da manhã e fica apagando incêndio até a hora que vai dormir. Ele não administra nada, ele tenta sobreviver. Né? Vai ficando louco, não tem jeito. Vamos ler comigo? Cada sócio precisa criar seu plano de administração isoladamente. Eu e essa senhora somos donos de uma empresa. Eu preciso criar um plano de administração para ela, longe dela. Ela tem que criar um plano de administração, né, segundo o conhecimento e visão dela. Nós somos sócios. Depois a gente junta os dois. E quando a gente junta os dois, nós já vamos ter um plano melhorado. Concordam ou não? Sim. Mas o meu plano, junto com o dela, é o plano perfeito? Nunca vai ser. Nós precisamos buscar ajuda fora. E sempre estaremos buscando ajuda fora, porque os planos de administração sempre precisam ser melhorados, desde que você tenha um modelo de organização. Deu para entender? Se você não tiver modelo de organização, não tem o que melhorar. Está tudo errado, não é? Está tudo indefinido. Vamos ler comigo, vamos lá. Unir os planos, criar um padrão administrativo, buscar ajuda para aprimorar o padrão administrativo. Vamos ler. O acordo de sócios é um disciplinador da partilha de poder. Em outras palavras, é um instrumento que define como os sócios vão exercer o controle, quem pode tomar decisões, até onde, com quem e em que circunstâncias. Ok? Os únicos 5 centros de tarefas que existem dentro de uma empresa, então, são estes, as decisões. As decisões são tomadas por quem? Pelo cérebro. Abaixo das decisões, as decisões vão acontecer dentro dos setores ou departamentos. Aqui é um setor ou departamento. As decisões que vão acontecer dentro dos setores vão ser praticadas através de tarefas operacionais. Falamos isso, sim ou não? Essas tarefas vão virar rituais de execução. E esses rituais de execução precisam estar alinhavados entre si, para que a gente elimine as redundâncias, os vícios, os retrabalhos. Isso acontece o seguinte, o que acontece na prática dentro de uma empresa organizada desta forma? Empresas organizadas assim, elas reduzem o número de tarefas. Se ela reduz o número de tarefas, ela reduz o contingente de pessoas. Ela passa a precisar de menos pessoas. Se ela reduz o contingente de pessoas, ela reduz o custo da folha de pagamento. Se ela reduz o custo da folha de pagamento, ela reduz o custo dos encargos sociais. Perceberam que por tabela ela vai reduzindo tudo? Professor, quer dizer que a empresa organizada gera desemprego? Com certeza, né? Ela vai precisar de menos pessoas. Vamos ler? Cabe reforçar. Os índios americanos tomavam decisões preocupados com a consequência delas até a 7ª geração. Quando você toma uma decisão dentro da sua empresa, você precisa estar preocupado com o desmembramento dela. Toda decisão boa ou errada vai ter desmembramento. Até que ponto? É muito difícil mensurar isso.
Tem gente que toma uma decisão na vida e leva 10 anos para se recuperar. É ou não é verdade? Tem gente que toma uma decisão na vida e em 2, 3 anos está rico. Né? Isso é muito comum hoje. Né? Um ano depois, a vida dele está maravilhosa. Decorrência de uma decisão. Cabe reforçar, quando você toma uma decisão, deixa eu voltar aqui, quando você toma uma decisão, traz imediatamente o futuro para o presente. Concordam? É na hora. Então aqui vão entrar aqueles dois desenhos de novo, e eu queria que vocês lessem comigo. Que futuro você vai trazer para o presente? Me ajude a ler, vamos lá. É possível modificar o futuro? Sim. Com certeza, porque o futuro é fabricado hoje. Tudo que você está vivendo hoje são consequências de decisões que você tomou lá atrás. Não é isso? Tá? Vocês, seus sócios, estão no comando da empresa. Vocês têm competência para isso? Então a gente vai falar de uma coisa muito séria, que é a forma de pensar de um dono de empresa. Como você pode ser visto. Então vamos ler comigo características. Isso existe, tá? Gente com mente pobre ou mente de escassez. Eu preciso ao menos tirar meu salário dessa empresa. Salário é coisa de funcionário, não é coisa de dono. Dono não tem salário, dono tem lucro, concordam? Ou prejuízo, não é? Sempre pessimista, a culpa é do governo, vou economizar no contador, ralo muito, mas não mostro que eu estou ferrado. Não são coisas de mente pobre, né? Mente pequena. Mente de bombeiro, vive em função de tirar a conta do banco do vermelho, não é? Coisa de... né? Vive enfrentando perigos, principalmente quando chega o fiscal, tem sempre o cliente nervoso precisando ser amansado, visita o fórum toda semana, assume tarefas menores do tipo comprar tinta para impressora, controlar as despesas do caixinha, só ele tem a chave da empresa, só ele abre, só ele fecha, não é? É coisa de bombeiro, coisa de bombeiro. Tem o mente de general, as ordens são de cima para baixo, não aceita ideias de baixo, né? Ele se isola, isso é um perigo. Pensa que tem assessores, mas não tem. As pessoas têm medo de se aproximar. Tem que ser do meu jeito, não divide derrotas ou vitórias com as demais pessoas da empresa nem com a família, tudo é altamente secreto. Está no regulamento, cria normas e não percebe quando elas não têm mais sentido, quando elas não funcionam mais. Espera eu chegar que eu resolvo. Conhece gente assim? Centralizador, não é? Tem o mente de bandido, empresa em nome de laranjas, não paga impostos, tem ótimos advogados, vive sacaneando funcionários e fornecedores, tem uma empresa de fachada. Eu digo que o mente de bandido, né, ele até leva vantagem, concorda não? Sim. Ele é estratégico em ser bandido. Às vezes não dura muito tempo. Tá? Principalmente em cruzamento de informação, hoje ele não dura. Características do empresário com mente de vampiro existe. Sua postura é repugnante, não tem escrúpulos, seus métodos são irresponsáveis, não se importa com o seu cliente, faz o único negócio e quer sugar tudo de uma só vez, vive matando clientes. Governos normalmente agem assim. E todos estes comportamentos resultam naquilo que a gente chama de empresários que vivem de tentativas e erros. Não existe em suas empresas uma orquestra de talentos. Orquestra de talento. Isso é fundamental para a gente poder crescer, fazer uma empresa crescer. Quem cria a orquestra de talento é o cérebro, é quem está no comando. Entenderam? Nenhuma orquestra de talentos ela é criada a partir da orquestra, e sim a partir do maestro. Outra coisa muito importante: nenhuma pessoa boa se sujeita a ser comandada por uma pessoa ruim. Concordam? Sim. Gente ruim não comanda gente boa. Isso não existe. Temos que ser um bom maestro, então. Continuando, a decisão é a principal ferramenta da administração de qualquer coisa, de empresa, da vida e assim por diante. Que tipos de decisões existem? Aquelas que eu me orgulho delas e aquelas que, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. É ou não é verdade? Por que você faria tudo diferente se você pudesse voltar no tempo? Por causa da experiência que você tem hoje, né? Então, um curso, quando te entrega um modelo de organização, ele está entregando um modelo de organização baseado em experiências que deram certo, entenderam? Você está comprando tempo, você está comprando um tempo para frente, uma experiência para você usar hoje.
Quando você vai adquirir uma experiência por conta própria, é muito caro. Até não avisa se você realmente vai assimilar e quanto tempo você vai levar para implantar. Aqui é comprar, pôr em prática e usar. Vamos ler comigo? Para uma total segurança, é necessário manter permanentemente a nossa empresa uma orquestra de talentos. Não tem jeito. Podemos vacilar no comando de uma empresa? Loucura, né? Loucura. Estamos cercados por forças soberanas, prestem atenção nisso. Os clientes de hoje são os clientes do passado? Não. O cliente de hoje ele exige padrão de qualidade, preço baixo. Se você quiser ganhar dinheiro, que aprenda a vender com altíssima rotatividade, né? Ele não aceita qualquer coisa, não tem cliente ignorante, não existe isso mais, né? Não existe mais. Os fornecedores de hoje não são os fornecedores do passado, os fornecedores estão vindo de fora. E esses fornecedores, eles não vêm para competir, eles vêm para tomar mercado. Estão entendendo? Eles só nos veem como consumidor deles, ponto final. Isso quer dizer o seguinte, hoje somos obrigados a elevar nosso padrão, né, de atuação dentro de uma empresa. Os seus concorrentes atuais, que você pensa que conhece, você não conhece. Porque o concorrente, ele pode mudar do dia para a noite. Pode mudar o concorrente, pode mudar o produto, muda, sem te avisar. Você tinha uma empresa, explorava um determinado ramo, você estava indo bem e de repente acabou tudo. Aí você vai achar que é macumba, que é praga, que é não sei o quê, não é? São coisas que estão correndo por fora e que você às vezes não prestou atenção nem está sabendo. Que a gente chama de novos concorrentes. E o que é pior, todos os nossos produtos, sem exceção, estão sendo substituídos. Sem exceção, né? Então, eu como professor, como empresário, né, trabalho, né, na área desde os 14 anos de idade, eu modestamente ou não, eu conheço praticamente todos os ramos de atividade. Então hoje você tem a indústria da tecelagem, por exemplo, no caso do Brasil. A China coloca o quilo de roupa pronta no Brasil a 15 dólares. 15 dólares o quilo. Nós gastamos 45 dólares para fabricar o quilo de roupa pronta. Quando é que a gente vai competir com eles? Não tem, a gente só vai revender. Tudo bem? A gente virou shopping da China, só isso, tá? Eu estou falando só de tecelagem? Não, de tudo, né? De tudo. Estamos em plena Terceira Guerra Mundial, essa guerra. Primeira foi com armas militares, segunda foi com armas militares, terceira guerra dos produtos. Essa guerra, silenciosamente, ela afetou, sem exceção, todo mundo, concordam? Sim. Né? Aí o governo faz assim, ele criou o Bolsa Família, ele criou uma série de rendas para que pessoas tenham formas de ter uma renda, pouca ou não, né, para não criar um caos social maluco. Tá? Esse custo, ele está no custo Brasil, concorda ou não? Né? Enorme, enorme. Vai ter uma hora que não vai ter dinheiro para pagar. Né? A hora que não tiver dinheiro para pagar, a gente nem imagina o que vai acontecer. Um dia fizeram um balão de ensaio, Caixa Econômica não vai pagar o Bolsa Família. Lembram disso no final de semana? Era só para saber o que aconteceria na prática se aquilo fosse de verdade. Saíram correndo para dizer assim, não, brincadeira, foi um engano de alguém. Não foi engano. Né? Então a gente precisa prestar atenção. Né? Isso quer dizer o seguinte, essa Terceira Guerra Mundial, essa guerra dos produtos, quando o governo diz assim, estamos com 6% de índice de desemprego, não entra no cálculo todo mundo que tem renda do Bolsa Família. Não entra no cálculo todo mundo que tem algum tipo de renda. Então, às vezes, a gente precisa procurar enxergar as realidades com mais profundidade. Eu digo em 3D, né? Em 3 dimensões, senão você fica com uma informação errada. E você, para pilotar uma empresa, tem que saber tudo isso, porque você está colocando seu corpo em risco, concorda ou não? Sua vida em risco. A canibal guerra da concorrência em todas as atividades empresariais e produtos. É essa Terceira Guerra Mundial. Estamos no comando de uma empresa. Temos que pegar erros no estágio pequeno, grande ou os dois? Vamos imaginar que essa parede, aqui à minha direita, quando foram construir esse auditório, ela tivesse sendo construída aqui, ó, 1 metro mais para cá. Não daria para fazer auditório nenhum, concorda? E alguém chegou aqui, né, e falou assim, o que vocês estão fazendo? Estão furando um buraco.
Para que estão furando um buraco aí? Para fazer uma parede. Parede para quê? Não, a parede não é aí, é 1 metro mais para lá. Quanto custa pegar um erro nesse estágio? Pouquinho. Porque só pegou no buraco. Vamos imaginar o contrário. Chegando aqui, a parede já está com 2 metros de altura. Aí tem que desmanchar a parede, perder o material da parede, né? A mão de obra, os encargos sociais, tem que fazer de novo. O custo é grande, concorda? Sim. Estamos no comando de uma empresa. Nós temos que estar habilitados a pegar qualquer tipo de erro nos 21 recursos gerenciais no estágio pequenininho. Porque se eu pego o erro no estágio pequenininho, quanto é que custa para consertar? Pouco. Né? Se eu pego o erro no estágio grande, Deus me livre. Concorda ou não? Sim. Tá? Então é o seguinte, vamos ler comigo? Um vírus ou bactéria pode exterminar a humanidade? Sim. Não tenha dúvida, né? Características do ser humano, vamos ler comigo? 100% irmão? 100% preocupado consigo mesmo, 100% vingativo, 100% com sentimentos expressivos, 100% resistente à mudança, 100% impulsivo, 99% preguiçoso, porque o 1% que leva a vida a sério está assistindo uma palestra no sábado de manhã. Uma salva de palmas para você. A pessoa mais importante do mundo, cada um de nós acha que é nós mesmos, não é assim? Seres humanos são clientes, fornecedores, funcionários, sócios e família. Então, é o seguinte, existem também, como existem 21 recursos gerenciais, uma coincidência ou não, existem 21 exercícios de convivência. Jamais se descuidar deles, praticá-los o tempo todo, praticá-los só na empresa, claro que não. Um dos principais ativos de uma empresa são os recursos humanos, concorda? Sim. Tá? Continuando lendo comigo, em algumas empresas eles se odeiam. E às vezes se odeiam silenciosamente. Mas silenciosamente um vai solapando a vida do outro. Enquanto que um está aprontando com a vida do outro, eles estão em conjunto aprontando com a vida da empresa. Não é assim? Tá? Lendo comigo, são esses alguns dos 20 exercícios de convivência. Então vamos lá. Terceiro desafio: fazer com que nossa empresa no coletivo tenha um novo caráter interno através dos 20 exercícios de convivência. Não sei se vocês entenderam isso aqui, mas o caráter de uma empresa é uma coisa fundamental para a sobrevivência dela. O caráter é o que faz a união ou desunião, que faz o comprometimento ou não. Estão entendendo? Sim. A mesma coisa acontece dentro da família, da casa da gente, assim por diante. Nós tivemos agora o falecimento do Paulo Goulart, né? Olha o exemplo de família, 60 anos casados, 60 anos comprometidos uns com os outros, não é? A mesma coisa tem que acontecer dentro de uma empresa, mas é muito difícil acontecer isso nas empresas no geral, mas existe, em muitas existe, tá? Que é o bom caráter. Alguns dos exercícios de convivência que eu só vou citar: autoanálise, apresentação pessoal, contato visual, educação financeira, reciprocidade, amizade, confiança, bom senso, bom humor, compreensão, caráter, diplomacia e integridade. Tá? Só para citar, a gente vai trabalhar com isso no curso. Uma empresa tem vida através dos seus relacionamentos, concorda? Sim. Tá? Porém, a falta de cuidado com a convivência pode levá-la à morte, correto? Através dos 20 exercícios de convivência, você passa a compreender o outro. Quando você compreende o outro, você entra corretamente nos pensamentos dele. Repetindo, esse é o terceiro e grande desafio: fazer com que nossa empresa coletivamente tenha um novo caráter interno. Aqui está escrito assim: e também as empresas precisam primeiro definir as tarefas certas para depois contratar as pessoas certas. Concordam? Você que está no comando da empresa vai ter que enxergá-la mais profundamente. Quarto desafio: sincronizar tudo em uma empresa para que ela jamais caminhe mancando. Como estão os gráficos de análise da sua empresa? Então vou perguntar para vocês: que dia é hoje? 15. Que mês? Março. Que ano? 14. Que horas são? Quando é que esse dia, mês, ano e hora vai acontecer de novo? Nunca mais. Nunca mais. Então passou. Então, olha que interessante, né? A nossa vida é feita de momentos únicos. Nascemos um dia, vamos morrer um dia. Todos os momentos da nossa vida foram momentos únicos. O que você fez com esses momentos únicos? Isso é o que vale. O que você está fazendo agora? Isso é o que vale, né? Como é que se conserta 1 minuto atrás? Não tem jeito. Já foi. Não é assim?
mas eu posso administrar daqui para frente. Não é assim? Tá?